O Revista Novo Tempo está no ar e hoje, mais uma vez, vamos viajar com a Maranata para a Zâmbia. Você vai conhecer o trabalho de voluntários na região de Liumba. Lá foi levantada uma escola que atraiu as comunidades vizinhas, mas a distância da escola para esses alunos se tornou um desafio que dificultava os estudos. Em 2023, graças à generosidade dos doadores da Maranata, as equipes iniciaram a construção de um dormitório feminino que proporciona conforto e segurança para as estudantes. Essa escola toda reformulada e reestruturada foi a oportunidade para centenas de alunos que agora têm acesso a um currículo escolar centrado em Cristo. É educação para este mundo e para o céu. É a partir de agora, na Maranata, aqui no Revista Novo Tempo. Essa é a Escola Adventista de Liumba. Ela fica em uma estrada arenosa numa região remota do oeste da Zâmbia. A cidade moderna mais próxima, definida por estradas pavimentadas e comodidades como supermercados e restaurantes, fica a quase 2 horas de carro. Em contraste, tudo nessa parte do país parece um momento congelado no tempo. Mas em Liumba, há uma escola que acolhe 900 alunos por dia. É um número de matrículas que dobrou nos últimos anos, em grande parte graças à Maranata. Sua história começou há quase um século, em 1928, quando o missionário norte-americano Samuel Koenig Marker e sua esposa Ruth deixaram seu posto na Namíbia para estabelecer um posto missionário em Barotselândia. Inicialmente, os Koenig Marker fundaram uma pequena escola com cerca de 20 a 50 alunos. Décadas depois, a escola prosperava, mas estava fisicamente em ruínas. Além disso, a escola precisava de mais espaço, não só para os alunos existentes, mas também para incluir o 11º e o 12º anos. Antes da Maranata chegar, a gente tinha na escola só do 1º ano ao 9º ano. E as salas de aula eram todas desse lado. Como dá para ver, eram só 2 prédios, tanto que os alunos estavam enfrentando grandes desafios em termos de acomodação para as aulas. Esses 2 prédios têm quase 90 anos de idade. Eles mal atendiam à demanda dos alunos e estavam se deteriorando. A liderança da escola entrou em contato com a Maranata e, em 2021, 2 equipes de voluntários encararam a viagem de 12 horas da capital Lusaka até Liumba para trabalhar em um projeto que incluía a construção de várias salas de aula, a reforma das já existentes e um prédio com banheiros. A chegada da equipe de construção e de visitantes estrangeiros atraiu as comunidades próximas e distantes. E quando o projeto foi terminado, as famílias clamavam para enviar seus filhos para a escola de Liumba, então reformada e ampliada. Cecília Firi foi uma dessas alunas. Algumas pessoas vieram até mim e me falaram: Cecília, tem uma escola daquele lado que é muito bonita e tem vários professores. E eu, nossa, onde fica essa escola? E eles falaram: fica daquele lado, bem longe de Calabo. Cecília queria ir para a escola, mas morava em Iuca, uma cidade localizada a cerca de meia hora de carro. Esse foi um desafio para uma família sem nenhum veículo e em uma região com poucas opções de transporte público. Mas Cecília e muitos outros estavam determinados a ir à escola de Liumba, um lugar que ela diz que não é só bonito, mas tem um currículo especial. O que eu mais gosto na escola é que, de manhã cedo, a gente tem as devoções. Todos os dias de manhã, eles dão pra gente a chance de pregar e de ensinar outras pessoas. E essa é uma das coisas que a gente faz aqui que me deixam feliz, porque eu posso ensinar os meus amigos quando chego em casa. Para poder ir à escola em Liumba, Cecília pega um táxi na ida e na volta. Mas ela não vai para casa todos os dias. Em vez disso, ela aluga uma pequena cabana na vila. Eu pago aluguel porque não tem dormitórios aqui. Por isso eu alugo a cabana. E o outro motivo principal é que eu venho de um lugar longe. Então eu não posso vir andando da minha casa até aqui. E essa questão do aluguel gera problemas, muitos problemas. Eu preciso pagar o valor do aluguel todos os meses.
E é difícil para mim arrumar o dinheiro do aluguel. Cecília também tem que trazer a própria comida de casa e preparar as refeições. Quando a comida acaba, ela pega um táxi para buscar mais alimentos em casa. Cecília tem, na verdade, muita sorte. Ela pode pagar por esse espaço privado e por viagens ocasionais de táxi para casa. Mas nem todos podem. E ela não é a única estudante de fora da cidade. Há vários outros que vêm de cidades vizinhas para receber uma educação religiosa em Liumba. Toda sexta, como hoje, depois que a escola fecha, eles vão para casa. É uma longa viagem. Eles chegam no sábado. Domingo à noite, eles pegam a comida e voltam para cá, para ficar em algum lugar que eles tenham alugado, ou em um internato como esse. No outro dia, eles preparam a comida e vão para a aula. E depois disso, à tarde, às vezes, eles não conseguem comer mais nada por falta de recursos. Às vezes, tem poluição sonora no lugar onde eu fico e não dá para fazer nada porque não tem energia. Devido a essas condições, fica difícil estudar. Além disso, nem sempre é seguro para os adolescentes viverem sozinhos. Eu lembro que uma vez, umas jovens foram atacadas e roubadas. Elas perderam o que tinham porque o lugar não é seguro. Aqui, onde a gente fica, tem uns garotos que incomodam a gente. Eles batem nas portas, são pessoas que bebem, tem um bar perto de lá. Esse é o problema. Da última vez que roubaram as minhas coisas, eu fiquei arrasada. Eu me perguntei por quê. Eu queria que tivesse um internato com dormitórios pra gente ficar num ambiente saudável. Os dormitórios permitiriam que os alunos como Cecília e outros tivessem um lar na escola que fosse seguro e protegido. Em 2023, graças à generosidade dos doadores da Maranata, nossas equipes iniciaram a construção de um dormitório feminino novo. Hoje, elas são felizes beneficiárias de um lugar seguro e confortável para dormir e estudar, além dos novos banheiros e chuveiros. E assim como as novas salas de aula trouxeram mais alunos para Liumba, um novo dormitório com certeza vai atrair outra safra de estudantes para a escola, dando oportunidade para que mais alunos sejam atraídos para um currículo centrado em Cristo, educação para esse mundo e para o próximo. Que história inspiradora! A iniciativa da Maranata em Liumba, na Zâmbia, é um exemplo claro de como a educação pode transformar vidas, mesmo em lugares remotos. É maravilhoso ver como a união de esforços e a generosidade dos doadores estão proporcionando um futuro melhor para tantas meninas e meninos também, garantindo não apenas acesso ao conhecimento, mas também um ambiente seguro e acolhedor. Com um currículo centrado em Cristo, esses jovens têm agora a oportunidade de crescer em sabedoria e fé, preparados não só para os desafios deste mundo, mas também para o céu. E essa é a nossa missão, levar esperança e oportunidades onde quer que seja necessário. E hoje aqui no Revista você vai ter muitos motivos para se inspirar com as ações do bem que vamos mostrar para você. Veja alguns dos destaques de hoje. Apresentadores e líderes da TV Novo Tempo se encontram com o público no extremo sul da Bahia. Você vai ver todos os detalhes da caravana Novo Tempo. Missão na Tailândia. Missionários encontram formas de levar mensagem de salvação ao país asiático. É o que você vai ver no Missão 360. Evento no sul de Rondônia reúne 300 participantes para promover saúde e bem-estar e incentivar a prática de exercícios físicos. Mestrado em Teologia do UNASP é reconhecido pela CAPES, órgão vinculado ao Ministério da Educação. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Em um
Umuarama, cidade do noroeste do Paraná, a Escola Adventista promoveu um evento de celebração ao Dia dos Pais, repleto de atividades para toda a família. Vamos conferir de perto tudo o que aconteceu por lá na reportagem do Jackson França. Em um domingo ensolarado, a cidade de Umuarama se torna palco de uma celebração especial. A Escola Adventista da cidade reuniu famílias para um evento inesquecível em homenagem ao Dia dos Pais. O evento começou com uma emocionante homenagem aos pais, destacando a importância de cada um deles na vida de suas famílias. Em seguida, o coral da Escola Adventista emocionou a todos com canções dedicadas especialmente a eles. Estiveram ali presentes o Motoclube AMM, que deixou a mostra e impressionou a todos pela potência das motos. Os amantes de carros clássicos também tiveram seu espaço, com uma exposição de veículos que fizeram história. E para os mais nostálgicos, a tradicional corrida de carrinho de rolimã trouxe de volta memórias de infância. Olha, para a Escola Adventista de Umuarama é um privilégio. Deus nos ajudou a escolher um lugar onde todas as famílias pudessem se agregar. As nossas crianças se apresentaram, homenagearam os pais e nós estamos aqui com diversas atividades e as famílias reunidas. Algumas estão fazendo piquenique por conta própria no meio desta natureza, estão brincando, estão aproveitando. É um espaço onde a família toda está celebrando o Dia dos Pais, mas no entanto todos estão felizes e eu não posso negar que isso para mim é um vislumbre da eternidade. Estamos muito gratos a Deus por essa bênção. Os participantes também puderam conhecer mais sobre o mundo dos karts, com uma exposição especial e explicações dos pilotos sobre o esporte. Temos uma parte de locação ali em Paranavaí, no cartódromo ali, cujo sou presidente de lá. Temos em Campo Mourão uma parceria onde eu coloco as locações e recebendo hoje o convite aí do Colégio Adventista. Estamos aqui hoje trazendo kart para também trazer o conhecimento de todos, aqueles que até nunca andaram em saber como é que funciona. Hoje nós estamos fazendo apenas 3 voltas em volta da praça, justamente para deixar o gostinho aí, pessoal. Surgiu a ideia de homenagear os pais de uma forma diferente, ou melhor, radical. O local não vai ser no cartódromo, e sim as ruas. A emoção aqui é garantida e não é todo dia que a gente consegue sentir essa adrenalina. Se pelo menos eu der a volta e não bater em ninguém, para mim já é uma vitória. A praça principal da cidade rapidamente se tornou um espaço de diversão e competição entre pais e filhos. É muito importante a gente estar aqui junto, né? A correria do dia a dia às vezes nos impede de estar junto. Nós procuramos estar sempre presente na vida, na atividade escolar. E o Caleb é uma bênção para nós. Só temos a agradecer a ele. E o Caleb, está feliz por participar junto do papai? Sim. Um dia de celebração, diversão e muitas lembranças inesquecíveis para os pais e seus filhos. E assim termina esse dia de homenagens, recheado de muita adrenalina. No sul de Rondônia, o Ministério da Saúde inovou ao incentivar a importância de cultivar hábitos saudáveis, organizando caminhada e corrida para promover a prática de exercícios físicos. Olha só. No dia 18 de agosto, a cidade de Ji-Paraná sediou a primeira corrida e caminhada Vida e Saúde, promovida pelo Ministério da Saúde da Associação Sul de Rondônia. Os trajetos foram variados, atendendo desde corredores experientes até aqueles em busca de uma caminhada mais leve. O evento contou com cerca de 300 participantes e o objetivo foi incentivar hábitos saudáveis para pessoas de todas as idades. Os percursos foram de 5 e 10 quilômetros e eu garanti o meu troféu. Olha, essa corrida foi fruto de oração. A ideia é que nós pudéssemos promover a Igreja Adventista e a mensagem de saúde aqui na nossa região sul de Rondônia. E aí nós começamos a buscar patrocinadores, buscar uma empresa que nos apoiasse, porque nós nunca fizemos a corrida. Essa foi a primeira corrida de saúde aqui da região. Em parceria com a OAF Esportes e demais patrocinadores, a corrida saiu do papel e se tornou realidade, proporcionando uma oportunidade única para os participantes se desafiarem e superarem seus limites. Um exemplo é o de Eliseu, que começou a correr há apenas 1 ano e conquistou o primeiro lugar no pódio geral dos 10 quilômetros. Eu falei, eu vou correr por correr essa corrida e
Eu pensei que ia ser bem tranquilo, aí teve um menino que impôs um ritmo bem forte, eu falei, eu não vou ficar para trás. Acabou que no finalzinho ele não conseguiu, eu consegui chegar em primeiro lugar. Fiquei muito feliz, graças a Deus, graças a Deus. E como prova de que a idade não é uma barreira para a prática de atividades físicas, Léo, aos 75 anos, também completou o desafio dos 10 quilômetros. Com mais de uma década de experiência em corridas e já tendo concluído uma maratona, ele é um exemplo de determinação e vigor. É um sentimento ímpar, né? Porque toda vez que o corredor atinge esse patamar, ele é gratificado pelaquilo que ele faz no dia a dia, até as homenagens que você recebe diariamente. Então é muito importante o pódio dessa forma aí. A primeira edição da Corrida e Caminhada Vida e Saúde foi um sucesso, inspirando participantes tanto da comunidade local quanto da igreja a adotarem hábitos mais saudáveis. O desejo é que o evento continue a crescer com novas edições nos próximos anos. Eu quero chamar agora a equipe da Rádio Novo Tempo para contar as novidades da rádio nesta semana. Oi, Patrícia, boa noite, feliz sábado para você, para o William. Oi, Darcy, oi para você que nos acompanha nesta sexta-feira, início de sábado. Então, feliz sábado para você, feliz sábado também para você, William Vieira. Feliz sábado, Patrícia, feliz sábado, Darcy, e feliz sábado para todo mundo. Você já sabe, né, que toda semana a gente passa por aqui para te lembrar que a Rádio Novo Tempo está presente em todas as regiões do Brasil e que ela pode ser uma ótima companhia para o dia todo. E, Patrícia, entre os nossos milhões de ouvintes, tem gente que ouve a rádio tomando café da manhã, preparando as crianças para a escola, na academia, pedalando e até no montanhismo. É verdade, então. Fica a dica, hein? Quem sabe é hoje que você decide levar a gente para sua casa. Eu quero aproveitar o espaço para destacar uma ação da Rádio Novo Tempo de Teresópolis, a 96.1 FM. Eles fizeram uma parceria com a Igreja Adventista na região para promover feiras de saúde que estão ajudando centenas de pessoas na localidade. Daí o pessoal percorre a cidade nos meses de julho, agosto e setembro com esse evento que oferece cortes de cabelo, exames de vista grátis, atendimento psicológico, também oferece varal solidário, orientações sobre saúde bucal. E além de ficar sabendo sobre os 8 remédios de Deus, quem dá uma passadinha na feira recebe até um presente no final: verduras e legumes selecionados e higienizados. Olha só que interessante, hein? E esta é apenas uma das parcerias que a Rádio Novo Tempo tem feito com a Igreja Adventista e com os ouvintes também. E eu quero te lembrar daquela dica: leve a Novo Tempo como sua companhia. Você vai ter música, mensagens de esperança, informações atualizadas durante o dia inteiro. Não tem Rádio Novo Tempo na sua região? Não tem problema. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já baixou o app, a gente te espera também na rádio e tenha um ótimo fim de semana. Bom final de semana, Darcy. É com você. Ótimo fim de semana para vocês também. Um feliz sábado. Obrigada. Até sexta que vem, gente. Agora um assunto muito sério. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente aqui no Brasil. Estamos no mês agora do Quebrando o Silêncio. E neste ano, o foco é no combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Uma campanha que busca dar visibilidade a esse assunto e voz a milhares de vítimas que estão gritando por socorro. Você vai entender agora a seriedade deste assunto e como a denúncia pode libertar uma criança ou um adolescente da violência sexual. A reportagem é do Pedro Farias. Infância. Quase todos imaginam momentos e sentimentos bons quando lembram desta fase. Mas, infelizmente, nem todos têm a mesma experiência. O que era para ser belo, às vezes é manchado por traumas e feridas carregadas por uma vida inteira. Uma delas tem nome: violência sexual. A cada hora, 4 crianças ou adolescentes são violados. As maiores vítimas são as meninas entre 10 e 14 anos, sendo 13 a idade mais frequente. A violência sexual contra crianças e adolescentes pode acontecer em qualquer lugar,
mas a maioria dos casos de abuso contra eles ocorre dentro de casa e geralmente são cometidos por parentes ou conhecidos próximos da família. Um perigo que pode estar perto e ninguém vê. Por que isso acontece? Existe a ideia de que, como eu sou mais forte fisicamente, eu detenho o poder sobre o outro. E quando eu agrido o outro, eu não estou pensando no bem do outro, do meu filho. Eu estou pensando na satisfação pessoal que eu quero ter com aquele ato, com aquela violência. Então, é uma patologia deste agressor. Ainda que a maioria das pessoas saibam sobre esse crime, menos da metade delas chegam a contar para outra pessoa que já foram vítimas de violência sexual. E desse número, pouquíssimas pessoas têm a coragem de denunciar. Os motivos são vários. Primeiro que elas não têm voz. Nós estamos falando de criança e de adolescentes. Elas nem sempre têm acesso a alguém que possa socorrê-las. Se é que alguém vai acreditar e não vai contar para o agressor, segundo que o agressor diz, se você contar para alguém, eu vou fazer a mesma coisa com com a sua mãe ou com a sua irmã. Então ela sofre calada porque ela também ela tem medo. A gente teve um caso de um menino que era violentado pelo seu irmão mais velho e a família não acreditava nele. Nós precisávamos tirar o menino do sofrimento e a própria família, o próprio pai não acreditava nele. Muitas vezes as pessoas da família levam benefícios se não denunciarem, porque elas são sustentadas economicamente pela pessoa que é o agressor. Então a saída daquele agressor faria a família como um todo sofrer economicamente, então prefere não enxergar. Os motivos para as poucas denúncias e para a subnotificação de crimes sexuais contra menores são vários, até mesmo quando os sinais são mais evidentes. Qualquer um pode identificar os sinais, principalmente os pais ou responsáveis. Acho que o principal é a criança ficar mais introvertida. Uma criança que brincava muito, não quer mais sair de casa, fica no seu quarto isolada, ela começa a mudar o seu comportamento repentinamente. Uma criança que às vezes evacuava muito bem, começa a ter pânico de falar que vai no banheiro, um receio, um medo que vai muito além de uma simples constipação. A mudança de comportamento com os amigos e dentro de casa é sempre o que mais chama atenção. Após identificar os sinais, o próximo passo é a denúncia. Existem opções para cada caso. Disque 100 para vítimas ou testemunhas de violência contra crianças e adolescentes, Disque 180 se a violência for contra mulheres e meninas, o WhatsApp do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e a Safernet Brasil, que recebe denúncias de crimes em ambiente online. Para casos extremos e flagrantes, é a Polícia Militar pelo 190 e as delegacias especializadas. Toda denúncia é válida e pode ser feita sem medo e por qualquer pessoa. Ela pode ser anônima, você não precisa identificar-se e a denúncia ela é feita pela suspeita de violência. Eu não preciso dizer quem é. Eu digo, tal criança, eu tenho a suspeita de que ela está sofrendo violência física, sexual, psicológica, enfim. Um outro caminho para denunciar é pelos profissionais de saúde dos hospitais. Eles recebem diariamente casos de violência sexual contra menores e seguem um protocolo para tratar e notificar o abuso. A família sinaliza a suspeita e o caso já é investigado. Uma vez que essa família fale para mim, olha, doutora, eu não consigo garantir que esse abusador não esteja mais com minha filha, com meu filho. Nesse momento a gente chama o serviço social, que aciona o conselho tutelar, para a gente poder devolver essa criança para um ambiente seguro. A prevenção é o principal serviço. Quem o realiza é o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Sua função municipal é fortalecer a família e proteger seus membros. Outros órgãos também têm o seu papel para dar assistência às vítimas de abuso sexual. Basta procurá-los. Quando isso não foi possível, a violência acontece, a gente tem os serviços de CREAS que faz o acompanhamento, tem uma gama de profissionais para acompanhar essa família a partir da violência que aconteceu. O Conselho Tutelar é um órgão muito importante, porque ele sempre entra quando tem uma violação de direitos com uma criança.
As consequências que a violência sexual causa na vida de uma criança ou adolescente e a família são incalculáveis. Se o caso não for resolvido a tempo, os danos a longo prazo aumentam e podem se tornar uma patologia na vida da vítima. Se essa criança não é salva agora, ela provavelmente será o futuro abusador, vai ser a criança, o adulto que não vai ter condição de emprego, como toda criança deveria ter o direito ao estudo e ao emprego, e é uma criança que vai estar em estado de sofrimento perene, porque isso não se esquece nunca. Para evitar que o pior aconteça, especialistas aconselham os pais ou a família do que deve ser feito para proteger a criança da violência sexual. Todo cuidado é pouco. É falar sobre isso repetidamente com os seus filhos, é bloquear alguns sites efetivamente. E que se alguém pede que eles não contem aos pais esse nosso segredo, é igual a isto não presta, isto é risco. Filho, eu tô limpando aqui o seu bumbum, mas se alguém quiser colocar a mão aqui, não deixa. Mas se a pessoa insistir, avisa a mamãe, avisa o papai, a gente é seu amigo, a gente tá aqui para te proteger. Se o seu filho mudou o comportamento, ele não está querendo te dizer nada do que está acontecendo, peça ajuda de um psicólogo. O psicólogo, muitas vezes, ele consegue tirar informações da criança que a gente não imagina. É importante que a violência sexual seja denunciada, para que a família e a vítima possam dar um fim nisso e passar por esse momento. Afinal, é possível continuar a vida independente dos abusos vividos, sejam por anos ou por uma única vez. Ela é vítima daquela situação, mas ela tem um potencial enorme como ser humano para superar aquela violência e transformar a vida dela. Então as pessoas podem sim ter esperança, mas é lógico, com todo esse cuidado e proteção, para que de fato a gente possa superar isso e um outro capítulo da vida seja escrito. E ainda hoje a gente amplia esse assunto com a advogada Damares Moura, que comenta leis que oferecem amparo para vítimas de abuso sexual infantil no Brasil. E a seguir vamos até a Tailândia com o quadro Missão 360. Você vai ver que missionários encontraram boas formas de levar a mensagem de salvação ao país asiático. Eu volto já. Do passado ao presente, diversos missionários buscaram levar a mensagem do Evangelho na Tailândia, um país localizado na Ásia. No Missão 360 de hoje, vamos te mostrar algumas dessas histórias. A Tailândia é um país asiático que chama a atenção pelas suas paisagens naturais, que atraem turistas de todo o mundo. Seus mais de 70 milhões de pessoas convivem entre as tradições milenares e a agitação moderna. O budismo é a religião predominante na Tailândia, representando mais de 90% da população. O cristianismo, por sua vez, corresponde a apenas 1% de todos os tailandeses. E do passado ao presente, diversos missionários buscaram levar a mensagem do Evangelho às pessoas na Tailândia. No final de 1939, o Dr. Arthur Geschke aceitou o chamado para servir como missionário médico no sudeste da Ásia. Ele, sua esposa e seu filho pequeno deixaram São Francisco em um navio japonês com destino à Tailândia. A tarefa do Dr. Geschke seria desenvolver uma clínica em Phuket, uma ilha na costa sudoeste do país, com uma população de cerca de 50 mil pessoas. Depois de aprender sobre o trabalho da igreja em vários locais, os líderes empresariais e cívicos de Phuket se ofereceram para apoiar o estabelecimento da clínica. No dia da inauguração da clínica, o doutor realizou uma cirurgia em um paciente gravemente doente. O homem havia sido mandado embora de um hospital do governo e foi informado de que nada poderia ser feito por ele. Geschke ganhou a total confiança da comunidade quando o paciente se recuperou. Em um mês, a clínica estava tratando 60 pacientes ambulatoriais por dia, e os 15 leitos que havia criado para pacientes ambulatoriais estavam continuamente ocupados. Parecia que praticamente todos os importantes na cidade conheciam o Dr. Geschke e o consideravam um amigo, relatou um administrador da missão alguns anos depois.
E ele acrescentou: eles nos contaram sobre várias pessoas que ele salvou da morte e sobre o grande bem que ele fez. A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 1941, interrompeu o trabalho próspero da Clínica da Missão de Phuket, após apenas um ano de operação. O Dr. Geschke contatou o cônsul britânico em Phuket e recebeu instruções para chegar com sua família na praia em 10 minutos. Por lá, eles foram apanhados por um navio britânico a caminho de Singapura. O navio foi atacado por bombardeiros de mergulho japoneses, mas eles não atacaram, provavelmente porque o capitão havia ordenado que a bandeira britânica fosse removida e substituída pela bandeira da Tailândia, um aliado do Japão. A família Geschke e outros missionários embarcaram no último cargueiro americano a sair de Singapura, antes que a cidade fosse capturada. O navio navegou para a cidade do Cabo, África do Sul, já que uma travessia do Pacífico era considerada muito perigosa. Parte da tripulação desertou na cidade do Cabo, mas o navio cruzou o Atlântico, navegando em zigue-zague para escapar dos torpedos inimigos. Ele chegou em segurança a Nova York 2 meses depois. A Clínica de Missão de Phuket, mais tarde conhecida como Hospital Adventista de Phuket, reabriu em julho de 1949. Novas estruturas foram construídas ao longo das décadas e os serviços do hospital foram expandidos. Renomeado como Hospital de Missão de Phuket em 2002, esse é um hospital de 83 leitos, operado pela Missão União do Sudeste Asiático. O Dr. Geschke passou a vida servindo aos outros, e seu legado continua vivo até hoje. E outro exemplo de vida dedicada à missão é de Clifton Maberly. Antes de servir como diretor do Centro de Missão Global para Religiões do Leste Asiático, na década de 1990, ele serviu vários anos na Tailândia como missionário. Ele percebeu que as pessoas eram atraídas por contar histórias através de imagens. Certo dia, eu estava em uma vila com o pastor Moon Lunsi e ele me disse: "Você já viu a pintura da última vida do Buda?" Eu disse: "Não." Ele disse: "Cada templo tem um." O pastor conhecia o líder do templo local e perguntou ao líder: "Você pode mostrar a este estrangeiro sua imagem da última vida do Buda?" Ele veio e mostrou. Tinha 50 metros de comprimento. O que foi mais interessante para mim é que, quando abrimos, algumas crianças próximas foram buscar seus amigos para mostrarem a longa imagem que estava na grama e sua história. Por algum tempo, Clifton vinha pensando em maneiras de tornar a mensagem do Evangelho compreensível para o povo tailandês. Eu já sabia que a pintura nos templos era o principal meio de registro das histórias ou memórias. As pinturas nunca são adoradas aqui. As pessoas nunca oram para elas. Não corremos o risco de idolatria. A maneira das pessoas se lembrarem de suas próprias histórias são as pinturas. Clifton queria encomendar pinturas para contar a história de Jesus. Ele visitou a Universidade de Belas Artes e um dos professores de pintura recomendou que Clifton falasse com seu mentor e professor. Fui até a faculdade do professor e o encontrei. Eu disse a ele: "Tenho um pedido diferente. Quero contar uma história que nunca foi contada na Tailândia antes, mas quero fazer através da arte tailandesa. Não porque seja necessário, mas porque pode falar melhor ao coração e será um ponto de discussão, em vez de trazer arte de outro lugar." O talentoso artista tailandês concordou. Por várias semanas, eles criaram estratégias para comunicar melhor a história que Clifton queria contar. Eles decidiram começar com uma cena retratando a segunda vinda de Jesus. Uma cena que nunca havia sido criada no estilo de arte lana tailandês, frequentemente visto em templos de todo o país. A pintura estava ali se formando. Ele se inspirava em uma grande pilha de livros, entre eles os livros do Espírito de Profecia. Essas coisas ficaram na sala de sua casa por 10 meses até ele fazer a primeira pintura. Cada vez que o visitava, ele estava lá trabalhando na pintura. Eu pensei: será que eu me esforçaria tanto para contar o evangelho de outra pessoa, assim como ele se esforçou para contar o meu evangelho? Após meses de trabalho duro na pintura, ela foi finalmente concluída e colocada na Igreja Adventista de Chiang Mai, localizada no centro histórico da cidade.
Esta é a imagem da segunda vinda de Cristo. Nós cristãos retratamos a segunda vinda de Cristo de muitas maneiras diferentes, mas há uma descrição no Apocalipse de Jesus no cavalo branco como um exemplo da segunda vinda. Ele interpretou isso literalmente e fez disso a chegada de Jesus no cavalo branco. Tudo isso está nesta foto. A luta, o resgate das pessoas que quase morreram nas trevas e um mundo desolado. Esta é a primeira pintura que ele pintou. A comunidade de Chiang Mai estava muito interessada nas pinturas e visitava a igreja adventista para vê-las. As pessoas vinham todos os dias para ver as pinturas. Os professores organizaram visitas com alunos da escola primária, secundária e até da faculdade. Eles vieram para conhecer as imagens, para ver as pinturas como um projeto de classe. Monges budistas vieram até a porta e disseram: "Ouvimos dizer que você tem algumas pinturas. Você pode abrir a igreja para que possamos vê-las?" Nunca tive nenhuma reação negativa dessas pessoas. Todos estavam dispostos a ouvir a história do começo ao fim. Não posso simplesmente trazer as pessoas da rua e dizer: "Deixe-me dizer-lhe o que os adventistas acreditam sobre o fim do mundo." Falando assim, ninguém vai parar para ouvir. Mas com uma pintura, eles ouvem e fazem muitas perguntas. Parecia que eles queriam saber cada detalhe. Ao contextualizar o evangelho para o povo do norte da Tailândia, Clifton e o pintor tailandês abriram portas que talvez nunca tivessem se aberto de outra forma. Eles ofereceram a oportunidade para as pessoas verem uma mensagem de esperança que a maioria delas não teria ouvido se não tivesse sido pintada. Agora, mais de 35 anos depois, essas pinturas estão expostas na biblioteca da Universidade Internacional Ásia-Pacífico, onde muitos alunos são de origem budista, e o grande controle climático pode preservar essas pinturas para gerações futuras verem. Apesar das visões de mundo diferentes, usar meios criativos como esses pode criar marcas eternas na vida das pessoas na Tailândia. Uma das grandes necessidades em missão é construir pontes de comunicação com aqueles que desejamos alcançar com a mensagem do Evangelho Eterno. Dentro dos diversos desafios, um dos maiores deles é como alcançar a mente de pessoas que hoje vivem dominadas pelo relativismo que principalmente encontramos na vida urbana. Mas o que é isso? O relativismo é uma das principais consequências daquilo que ainda é conhecido como pós-modernismo. De maneira simples, seria dizer que não mais existem absolutos, principalmente em relação a aspectos epistemológicos ou relacionados ao conhecimento. A ideia por detrás do pensamento relativista é mais ou menos a seguinte: aquilo que é verdade para você não é necessariamente verdade para mim. Portanto, aquilo que é certo para uma pessoa pode não ser certo para uma outra. Por quê? Porque a verdade é relativa a quem? A nós mesmos. Essa é uma maravilhosa maneira de viver sem culpa. Esse é o meu padrão de vida. Outros pensam, ser sincero é o que mais importa. Será? Se você estiver sinceramente errado, o que acontece? Hein? Pense comigo. Se você levanta de noite com dor de cabeça, por exemplo, e decide buscar algum remédio para tomar, mas não acende a luz do banheiro, você vai ali apalpando e pega um recipiente que você sinceramente acha ser o remédio para dor de cabeça, mas não é. E se for, por exemplo, o produto para desentupir a pia? Se você consumir, qual será o resultado? Hein? Você sinceramente estará caminhando do hospital com muito mais do que uma simples dor de cabeça. Já parou para pensar como seria o trânsito sem regras e sem leis? O que aconteceria diante de um farol vermelho se você fosse ensinado que você para apenas se você sentir vontade? Hein? Com o relativismo tornando-se a atitude prevalecente de qualquer sociedade contemporânea, você sabe qual é o principal valor que se desenvolve? Tolerância. É por essa razão que tolerância é mais valorizada em nossos dias do que a verdade. O problema é que o significado da palavra tolerância ele tem mudado com o tempo. Antes, significava tratar as pessoas com respeito, com amor, com dignidade. Hoje, significa que toda e qualquer ideia é igualmente válida e que nós devemos aceitar todo e qualquer estilo de vida. Na realidade, queridos, viver a verdade significa andar por um caminho estreito. A palavra de Deus apresenta claramente que o que é certo
e o que é errado é errado. Paulo apresenta os resultados de uma vida sem princípios dessa maneira. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Repito, de acordo com a Bíblia, o que é certo e o que é errado é errado. Não há relativismo relacionado com princípios e valores. Você percebe? Cientes dessa nova realidade, muitos ministérios ao redor do mundo hoje foram estabelecidos no intuito de levar pessoas dominadas pelo relativismo, entre elas os seculares, os pós-modernos ou pós-cristãos, a de fato compreender quem é Deus e como viver uma experiência real com Ele. E sem dúvida alguma, não é simples comunicar a verdade de maneira relevante dentro desse novo contexto, mas nós precisamos cumprir a missão que Jesus Cristo deixou a todos nós. Você se lembra? Ele disse, façam discípulos de todas as nações. E aqui a palavra nações no original não significa apenas países, mas sim todas as etnias e com ênfase ainda maior em pessoas de maneira individual. Portanto, no cumprimento da missão, certamente nós precisamos, com sabedoria e intencionalidade, buscar novos métodos e estratégias para assim focar a nossa atenção naqueles que hoje são influenciados pela mentalidade secular, pós-moderna e pós-cristã ao redor do mundo, que são pessoas igualmente objetos do amor e cuidado que Deus tem. Ele que é o caminho, verdade e vida. E então, você está disposto a ser usado por Ele? Amém. Agora nós vamos até o estúdio do podcast Hope Hour falar com Wagner Cantori. Oi, Wagner, feliz sábado. Olá, boa noite, feliz sábado, Darcy, feliz sábado para você aí, acompanhando Revista Novo Tempo. Você que me vê toda sexta-feira aqui com a Darcy e ainda não foi acompanhar esse podcast, o Hope Hour, lá na internet, tá na hora de você fazer isso hoje, viu? A conversa dessa semana foi com o goleiro Vitor. É uma linda história de fé, um testemunho incrível. Eu tive aqui a Fernanda Beatriz, do Retratos, me ajudando, né, a fazer essa entrevista aqui com o Vitor. Ele percebeu, mesmo amando a vida como atleta, né, como jogador de futebol, que algumas coisas não condiziam mais com verdades bíblicas que ele estava descobrindo e ele abandonou esse esporte que ele tanto amava. Dá uma olhada nessa linda história aí. Não tem como ser cristão, como ser adventista, como ter o sábado como um dia de guarda, se manter dentro. E não é só o sábado, né? São esses princípios mesmo que você estava colocando. Não dá para conciliar as duas coisas? Rapaz, foi uma boa pergunta, viu, Wagner? Assim, baseado na minha experiência pessoal, eu vejo que é quase impossível. Mas como para Deus não há impossíveis, né? Eu imagino que Ele pode abrir uma exceção para que use algum atleta, alguma pessoa nesse meio para cumprir um propósito maior, né? No meu caso não foi possível, porque, assim, até em relação a bastidores, a outras questões, até o cristão verdadeiro ele consegue conciliar, né? É possível. Mas o ponto-chave é a guarda do sábado, né? Que infelizmente eles não respeitam, né? Não respeitam, não aceitam, né? Assim foi na Chapecoense, no Atlético Mineiro e no São Paulo, os 3 clubes não aceitaram essa condição, né? Então esse é o ponto-chave, né? Esse selo de Deus, vamos dizer assim, ele realmente ele faz separação, né? Imperdível, como eu digo, todas as semanas. Olha, você pode acompanhar o Hope Hour, então, pelo YouTube, né? youtube.com/HopeHourNT. Todas as plataformas de áudio que você ouve música aí no celular, o Hope Hour tá lá também e sempre no NT Play, ntplay.com. Você pode descobrir todas as novidades do Hope Hour no nosso Instagram, só procurar a gente lá também, Hope Hour NT. E por falar em NT Play, sempre tem um conteúdo incrível para você, né? Final de semana chegando aí, tem um conteúdo muito bom para sua família. E no próximo final de semana acontece a Jornada da Saúde Emocional, Recomeços. Você pode fazer a sua inscrição, novotempo.com/jornada.
faz a sua inscrição, tá? Vai ser sexta, sábado e domingo da semana que vem, 30, 31 e 1º, e realmente é um primeiro passo para você reconstruir ou construir uma saúde emocional muito mais eficiente. A gente está esperando por você lá. Darcy, é com você aí no estúdio. Até a semana que vem. Obrigada, até semana que vem, Wagner. Talento é ministério e a seguir vamos falar da importância de descobrir suas habilidades e utilizá-las para apresentar Jesus às pessoas. Eu volto já. Os jovens fazem parte do grupo que mais chega à Igreja Adventista, mas também fazem parte do grupo que mais abandona a igreja. Isso, claro, gera uma preocupação do porquê isso ocorre e quais as formas que a liderança da Igreja Adventista pode trabalhar para ajudá-los na caminhada cristã. Evasão de jovens da igreja é o tema da próxima reportagem. O que nos leva a ter fé e a aprofundá-la a cada dia? Posso adorar a Deus mesmo sem frequentar uma igreja? Nessa trajetória espiritual, o que realmente deve ser levado em conta? Perguntas que rondam a mente de muitos cristãos, em especial dos jovens. Uma pesquisa feita pelo Datafolha durante o período eleitoral de 2022 em nível nacional revelou que entre os jovens de 16 a 24 anos, o percentual dos sem religião chega a 25%. Nas maiores metrópoles do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, os jovens de 16 a 24 anos que se dizem sem religião chegam a 30% dos entrevistados, superando evangélicos com 27%, católicos 24% e outras religiões com 19%. Você acredita em Deus? Acredito. Acredito. Eu acredito. Mediano assim, porque eu acreditava, mas agora não tô tanto assim. Você costuma frequentar alguma igreja? Eu frequento a Cátedra da Paz. Faz um tempo que eu não vou, mas eu gosto de ir, sim, de visitar. O que você acha da postura em si das igrejas cristãs? Depende muito. Trata muito bem as crianças, muito aconselhamento, muita ajuda e suporte. Eu acho que, de certa forma, elas são um pouco preconceituosas. Estudiosos apontam que muitos jovens trilham um caminho de não vincular a prática da sua espiritualidade a uma instituição religiosa. Este é o fenômeno dos desigrejados. Creem em Deus, mas não desejam praticar os rituais religiosos nem pertencer a uma denominação. É possível enxergar esse fenômeno analisando os dados da Igreja Adventista. Entre 2011 e 2020, a Divisão Sul-Americana recebeu 534.136 novos membros na faixa etária de 17 a 30 anos. Porém, nesse mesmo período, mais de 600 mil pessoas dessa mesma faixa etária deixaram a igreja. A gente percebe que saíram mais jovens do que entraram nesse período. Essa diferença representa um saldo negativo de 26,3%. Pastor Dani Bravo, eu gostaria que você pudesse explicar para a gente sobre a característica, as principais características desses jovens nessa faixa etária que contribuem para que esses jovens possam deixar a igreja ou até mesmo nunca chegar a frequentar uma. Bom, primeiramente a gente precisa fazer uma separação de duas coisas que caminham juntas aqui. O período da juventude e a geração que a gente pode denominar como geração Z. O período da juventude, ele, ao longo de toda a história, ele implica em rompimento de paradigmas. A juventude sempre vem, de alguma maneira, vendo diferente o mundo, com valores um pouco diferentes, e por isso ela provoca choques. Entende-se por geração Z aquelas pessoas nascidas no final da década de 90, adentrando no século 21. A maior característica desse público é a íntima relação com a tecnologia e com o meio digital. É uma geração que aprende a constituir os seus próprios valores. Também é uma geração que vive uma crise institucional generalizada. Isso não apenas com a igreja, mas com vários outros fatores. Alguns autores vão mencionar, por exemplo, a política, até mesmo o time de futebol, onde a gente tende a valorizar o micro muito mais do que o macro. Então, nessa geração, há essa desconfiança de tudo aquilo que é hierarquizado, o que impacta, sem dúvida, diretamente na questão religiosa. O pensamento do jovem que opta por não seguir uma religião está embasado por características geracionais, sociais e de conduta da própria instituição religiosa.
é o que aponta um estudo feito pelo pesquisador David Kinnaman, que analisa questões ligadas ao cristianismo. Segundo ele, existem 3 categorias de jovens nesta geração: os pródigos, os nômades e os exilados. Os pródigos apresentam uma crise de fé devido a questões e dúvidas intelectuais não resolvidas. Além disso, também tem a influência do secularismo e do ceticismo em relação às crenças religiosas. Os nômades sentem que a igreja não oferece respostas satisfatórias para perguntas e dúvidas espirituais. Eles têm a necessidade de flexibilidade e abertura no modo de viver a fé. Já os exilados sentem que a igreja não aborda adequadamente questões sociais ou éticas importantes e, além disso, tiveram experiências negativas de conflito ou divisão dentro da igreja. Foi o caso do Davi, que em determinado período da caminhada cristã acabou se afastando da igreja quando tinha 20 anos. Por muito tempo eu vivi uma vida dupla, que se fala, né? Indo para a igreja aos sábados e na semana não vivendo essa fé de verdade. Uma união de fatores levou Davi a deixar o convívio com os irmãos e a trilhar um outro caminho. A parte da liderança talvez que não escutava muito as reclamações, então se geravam 2 grupos. E como parte da minha família estava também envolvida nessas questões aí, eu comecei a sentir tipo, cara, é isso que eu vou encontrar na igreja? Eu vou para a igreja, eu fico nervoso, porque eu vejo tipo, pessoas que eu quero muito, minha família também, se enfrentando e tal. Aí eu pensei, não, eu vou parar porque eu me sinto melhor fora com o pessoal que não é da igreja. Foi apenas um dos muitos jovens que se tornou um desigrejado por um tempo. Talvez essa seja uma tendência atual. Pastor, eu sei que você é um pesquisador dessa temática, então, com base nessas pesquisas, queria que você pudesse dizer para nós, então, esse fenômeno dos desigrejados é realmente um caminho sem volta? Se você parar para pensar, toda a tendência que a gente vinha nesse movimento religioso, o desapego, essa autonomia que eu mencionei, com a pandemia, isso é exacerbado, né? Exacerbado. Então, a pessoa tem um pouco mais ainda dessa autonomia e principalmente na casa dela. A tendência, eu acredito, é continuar. Agora, isso significa que é uma crise que a gente não tem como lidar com ela? Eu acredito que não. O que eu acredito que não tem volta é a necessidade da gente rever o papel que a igreja exerce na vida do fiel. Não digo sobre valores, não digo sobre princípios, nada disso. Mas sim a relação que a igreja tem com o crente. Um estudo feito pelo Instituto Lifeway Research constatou que, na maioria dos casos, os jovens não têm intenção de abandonar a igreja. 80% dos que saíram disseram que não tinham esses planos, mas, diante do acesso a novas informações, passaram a discordar da educação teológica que receberam e a ver a igreja como algo sem importância. Por isso, o pastor Carlos Campitelli, que é o diretor de jovens para toda a América do Sul, pode explicar melhor para a gente o que tem sido feito pela igreja para reverter essa realidade. Pastor Carlos, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria começar falando para você sobre essa questão do ingresso do jovem nas universidades. Hoje, realmente, um número maior tem esse acesso acadêmico. Muitas vezes são universidades seculares, em que a ciência invalida bastante o discurso religioso. Então, de que forma a igreja tem trabalhado nesse aspecto, até mesmo com a crise espiritual que o jovem passa? Como é que a igreja lida com os questionamentos que essa juventude traz? A igreja não tem sido evasiva com relação às necessidades e também aos questionamentos que muitas vezes os jovens têm. É por isso que, ao longo da história, nós sempre temos tido um projeto, um plano de estudo da Bíblia profundamente e que nós conhecemos como Escola Sabatina para Jovens. E nós temos feito uma remodelação, uma reestruturação também desse estudo diário da Bíblia, onde ao longo dos anos os jovens e todos nós podemos aprender mais acerca dos ensinos bíblicos e as respostas que a Bíblia tem para as inquietações, as necessidades também de hoje. E também divulgar esses assuntos, especialmente nas suas universidades, com os ministérios dos universitários adventistas, onde eles se envolvem diretamente em ações, não somente comunitárias, mas especialmente de expressão da sua fé nesse contexto também universitário secular.
Certamente, a comunicação adaptada seja uma das grandes chaves para fortalecer o relacionamento da igreja com os jovens. Eu acho que um ponto que é importante destacar quando a gente fala dessa adaptação, e a gente tem que ter muito cuidado para usar essa palavra, é que falar com as novas gerações não significa diluir ou abrir mão dos valores que a gente já tem. Eu não acredito que o caminho seja reduzir princípios ou mesmo deixar de falar de alguns assuntos, de forma nenhuma. Os nossos princípios, eles são eternos e eles vencem as barreiras do tempo. Mas é apenas entender que a maneira de falarmos, os termos usados, o idioma usado, ele é adaptado para uma nova realidade. Além do envolvimento desse público nas decisões da igreja. Nós temos que ter bem claro que o jovem tem que ser protagonista da missão e das decisões de liderança também dentro de uma igreja local. E é por isso que nós temos tentado abrir espaços para que os jovens possam tomar essas posições de liderança, onde eles participam ativamente também de todo esse processo de chamar a outros e se envolverem nesse sentido também na missão, porque a missão também é um processo discipulado onde o jovem se entrega para levar a mensagem para outra pessoa e enxergando a salvação e o serviço como o maior objetivo desses jovens, onde é Jesus para eles e Jesus também para seus semelhantes. Ao voltar a frequentar a igreja adventista, Davi teve um novo ânimo social e espiritual, que tem feito a diferença na caminhada cristã. Para mim, mais corajoso não era sair da igreja e beber e ficar... Não, corajoso é se manter na igreja e viver uma vida como Jesus viveu. Não aparentando ser adventista, não querendo aparecer o tempo todo, não. Uma vida como Jesus viveu e se manter fiel a esse pensamento, a essa ideia, a essa fé. É bem verdade que a gente pode ler a Bíblia em casa, a gente pode orar em casa. E a internet mostrou que até mesmo bons sermões, boas músicas, a gente consegue ter em casa. Às vezes até melhor do que lá na igreja que a gente está. Agora tem algo que é insubstituível, que é a possibilidade de compartilhar, de servir, e como diz 1 Coríntios 12, a possibilidade de ser o corpo de Cristo. Isso a gente não pode fazer sozinho. Amanhã, às 6h30 da tarde, o pastor Williams Costa Júnior traz as notícias da Igreja Adventista pelo mundo no programa ANN. E hoje ele vem aqui para trazer em primeira mão para nós os destaques deste sábado. Olá, pastor! Olá, Darcy, amigos e amigas, queridos e queridas do Revista Novo Tempo. Confira as principais notícias da Igreja Adventista ao redor do mundo. Corredores de rua promovem saúde física e mental na França. Hospitais adventistas na Universidade Loma Linda são reconhecidos como um dos melhores nos Estados Unidos em cardiologia e 3 outras especialidades. Agricultores devolvem dízimos e ofertas em gado e a fidelidade transforma comunidades na Zâmbia. Mulher perde única renda e é beneficiada por projeto da ADRA, em que atuava como voluntária. Essas são algumas histórias da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo. Para assistir a nossa cobertura completa, sintonize o programa semanal todos os sábados às 6h30 da tarde, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Deus abençoe você e sua família e um abraço. Um abraço, pastor. O mestrado em Teologia do UNASP recebeu um novo reconhecimento do Ministério da Educação, se tornando o primeiro mestrado acadêmico da Igreja Adventista no Brasil. Confira na reportagem. O UNASP sempre foi referência na formação teológica. Desde o início do Seminário Adventista no Brasil, a instituição cresceu, aprimorando também a formação de pastores. E veja, a Faculdade de Teologia existe para o Ministério Adventista, mas é também missão, da faculdade inserir seu trabalho fora da Igreja Adventista, como uma questão de missão mesmo. Então nós tínhamos de ter esta relevância, essa importância para o país. Corroborando a seriedade do trabalho, a CAPES, órgão do Ministério da Educação responsável pelos programas de pós-graduação, aprovou a abertura do mestrado acadêmico em Teologia no UNASP. A instituição está muito feliz por essa conquista. Sonhávamos há anos com a autorização do mestrado em Teologia aqui no UNASP e agora Deus deu essa bênção e o curso foi autorizado.
O mestrado em teologia já estava em funcionamento. Entretanto, ele tinha reconhecimento maior dentro da Igreja Adventista. Diante disso, o NASP buscou as ferramentas para que esse reconhecimento fosse feito também no meio acadêmico. Então nós tínhamos de ter muitas publicações em revistas acadêmicas, não adventistas também, e participações em eventos, como congressos, fóruns, de discussão da teologia. Uma das grandes novidades que a mudança de status traz é na metodologia empregada no curso, agora mais voltada para a produção de conhecimento. E em que consiste a mudança? É menos aulas, menos transmissão de conhecimento por parte do professor e mais instrumentalização, com metodologia, para o próprio professor buscar o conhecimento por si mesmo e produzir conhecimento. Além do reconhecimento ao trabalho do NASP, essa conquista reforça a posição de destaque da Igreja Adventista no meio educacional, sendo apenas a 4ª igreja a ter um mestrado acadêmico reconhecido pela CAPES. Nós temos agora a possibilidade de capacitar melhor o nosso graduado, para que ele seja um mestre em teologia para servir melhor a igreja. Assim como no início de sua história, há mais de 100 anos, o NASP reforça seu compromisso com a formação na teologia adventista, cumprindo a missão de educar com excelência. Você já se observou e percebeu que gosta de fazer determinada atividade por horas e faria até mesmo sem ganhar nenhum dinheiro em troca? Bom, talvez uma habilidade manual, de comunicação, cozinhar ou simplesmente saber escutar alguém atentamente? Pois esse pode ser o seu talento e você pode usá-lo para servir e abençoar outros dentro e fora da igreja. Na reportagem a seguir você vai entender como é importante identificar os talentos e fazer deles um ministério para louvar a Deus e fazer outras pessoas felizes ao seu redor. Nosso talento é uma missão. O que é um talento? Quando vamos ao dicionário, vemos que trata-se de uma aptidão natural ou adquirida, engenho, disposição e também habilidade. O fato é que descobrir nossos talentos ajuda a gente a contribuir de forma mais efetiva em qualquer ambiente em que estivermos. Assim tem sido com a Pamela e a Joana. Elas são do Peru e trabalham aqui no Brasil, utilizando os talentos que Deus deu para abençoar o trabalho, a igreja e todos os lugares, utilizando esse talento como um verdadeiro ministério. Meninas, obrigada por estarem aqui. Eu queria logo perguntar para cada uma de vocês qual é o talento que vocês acham que tem, que bate forte assim no coração. Bom, me encanta poder pregar, mas quando você falava, eu pensava em que todo talento também se desenvolve. Uno tem que ter esse preparo. Então, eu gosto muito de pregar. E eu lembro minha primeira pregação, como está agora e como Deus pode te utilizar. Então, acredito que acompanhar as pessoas através da pregação, através das visitas, para mim é algo incrível. Muito bom. E você, Pamela? Ela tem o talento da palavra, eu acho que tem o talento... Não acho. Eu acredito que tem o talento de desenhar, o talento das artes. Quando eu era criança, eu comecei a desenvolver isso desde muito pequenininha. Minha mãe me falava que eu desenhava nas paredes. Eu ia desenhava nas paredes, desenhava em quantas folhas eu achava. Eu gostava muito disso. Isso me fazia muito feliz e ainda me faz muito feliz. E fico muito grata a Deus por Ele ter me dado esse dom, esse talento, para contribuir com a igreja, que eu amo ver todas as coisas lindas, tudo que as mãos podem fazer. A Bíblia fala da importância de usar os talentos na parábola de Mateus, capítulo 25. Ali é descrito a ação de uns que multiplicaram o que receberam, diferente de um outro, que guardou o que tinha, com medo do administrador da obra. Nesse sentido, é fundamental praticar o que mais sabemos fazer e honrar aquele que nos concedeu tudo isso. Que puedas acompanhar-te através da transmissão. Eu acho que cada um dos nossos talentos, eles têm que ser desenvolvidos diariamente para você se tornar o melhor cada dia, que é o que Jesus quer da gente, se tornar cada dia melhor. Quanto mais você se prepara, quanto mais você se ouve, quanto mais você repara as necessidades, você também pode ter essa missão de que a gente não está aqui à toa, senão está aqui para levar pessoas para Jesus. Executar nossos talentos para ajudar no desenvolvimento das atividades da nossa igreja, por exemplo, faz com que nos sintamos mais úteis, ao passo que obedecemos ao chamado que o próprio Jesus faz no capítulo 9, versículo 37 e 38 de Mateus, onde ele fala que a seara é grande, mas poucos são os operários, e nos convida a pedir ao Pai que envie mais operários.
O assunto dos talentos é tão essencial para a nossa vida como um todo que é importante que a gente busque se aprofundar nesse tema para poder servir cada vez melhor a Deus e ao nosso próximo. E é por isso que eu vou conversar sobre esse assunto hoje com o autor desse livro, Meu Talento, Meu Ministério, que é o pastor Jair Miranda, ele que é o departamental do MIPS, que é o Ministério Pessoal e Escola Sabatina, aqui na Associação Paulista Central, na APAC. Pastor, muito obrigado por aceitar essa entrevista com a gente, para a gente conversar sobre esse tema que é tão bacana. Então eu queria começar perguntando qual foi a motivação para escrever sobre esse assunto que certamente impacta na vida de muita gente. Hoje a gente encontra poucas possibilidades das pessoas quando se batizam de se engajar na missão na igreja. Geralmente dar estudo bíblico, ser uma dupla missionária, ser um líder de classe bíblica, um líder de pequeno grupo. Geralmente, de cada 10 pessoas, nem 10 participam. A gente encontra praticamente 90% de pessoas que estão na inércia. Enquanto que o Senhor tem um papel para todos. Paulo diz que todos têm uma função no corpo de Cristo. E Ellen White, no livro Beneficência Social, ela diz na página 109 que aqueles que não foram chamados para trabalhar no ministério evangélico, pagos pela igreja, devem ser animados a trabalhar para o mestre segundo suas diferentes habilidades. Então, pensando nisso, um movimento tem que acontecer e Deus tem esse movimento. E ele acontece quando a gente se conscientiza de que somos chamados para realizar uma atividade dentro e fora da igreja para cuidar de pessoas, assim como o próprio Cristo fez. Mas o papel da direção da igreja em incentivar é fundamental. Existem poucos sermões, poucos treinamentos sobre essa estrutura tão fantástica que é o poder de Deus, né, que são os talentos, os dons específicos. Então, o que é que a gente precisa de fato fazer? Abrir oportunidades. Então, é importante que se tenha toda essa promoção nas nossas igrejas para que as pessoas possam serem abraçadas com aquilo que Deus entregou para cada um, porque cada pessoa tem uma obra específica a realizar no corpo de Cristo. André entendeu que possui habilidades que Deus concedeu para ele e por isso tem usado seus talentos como ministério na comunidade que pertence. Hoje eu tenho alguns talentos que eu consigo executar na obra de Deus. Hoje eu atuo no Clube de Desbravadores como diretor, sou também ancião da igreja e também atuo como professor da Escola Sabatina no ministério também da igreja. Ao aceitar o chamado para atuar nessas 3 áreas, André percebe o quanto pode dar bons frutos enquanto se dedica ao seu ministério além das portas da igreja. Eu creio que os talentos que Deus me deu, o objetivo dele principal é servir. E eu vejo isso no exemplo que nós temos na Bíblia, que foi o ministério de Jesus aqui nessa terra. No meu serviço, eu utilizo esses talentos e ali eu trabalho, por exemplo, com um pastor de outra denominação, eu trabalho com um jovem que está conhecendo a mensagem. Por quê? Porque todos os dias nós conversamos ali no momento do almoço, num momento mais de descontração, nós conseguimos conversar entre nós sobre fatos da Bíblia, sobre personagens. O trabalho é apenas uma extensão da minha missão, que é desenvolvida dentro da comunidade de fé. Eu vou para a igreja, mas eu vou agora para a extensão da igreja, que é o meu trabalho. Eu posso tornar o meu trabalho uma plataforma de missão, como fez assim Paulo. Paulo fazia tendas e Paulo encontrava lá em Corinto, quando fazia tendas, uma classe de pessoas que de outra forma não conseguiria encontrar. E os apelos de Paulo eram tão fortes fazendo tendas como também pregando na sinagoga. Então hoje podemos ter um movimento de salvação nos diversos ramos de trabalho, seja no comércio, na indústria, nos serviços. Então todos são desafiados, aonde estiverem, fazer a missão acontecer. No livro Meu Talento, Meu Ministério, o pastor Jair comenta sobre as inúmeras possibilidades que cada pessoa tem em usar sua vocação profissional para atender às necessidades de outras pessoas de formas diferenciadas. Saúde, educação, economia, ciência e tecnologia, governo, comunicação, agricultura, além de dicas para pessoas que trabalham nas áreas sociais, como pescador, porteiro, pedreiro, diarista. Todos nós podemos atuar em nossos ministérios enquanto desempenhamos nossas tarefas profissionais. O importante mesmo é ser uma bênção onde a gente estiver.
pessoas trafegam em domínios diferentes. Então Deus entrega talentos diferentes para que as pessoas conquistem pessoas também diferentes. Existem pessoas que só vão ser salvas se houver uma ação ministerial em uma dessas áreas. Quando a gente é adolescente, muitas vezes a gente se questiona, e eu me questionei muitas vezes, para que eu sou boa? Para que eu nasci? O que eu posso fazer? Como que eu posso ajudar na igreja? Porque a gente vive pregando que temos que estar dentro, envolvidos com o ministério, mas é difícil quando você não sabe qual que é o caminho. É difícil quando você não vê seus próprios talentos. Porque nem todo mundo vê os próprios talentos. Algumas pessoas chegam e te falam, olha, você é boa nisso. Ah, eu sou. E aí você começa a desenvolver, a perceber que você tem diferentes talentos. Se você está mais investindo, pensando no passado, desgastando sua mente, né, se queixando, óbvio que você vai ter uma autoestima baixa. Mas quando você investe os momentos para Deus, tua vida tem sentido. E essa famosa vida com propósito. Você pode utilizar os seus talentos aonde você estiver. Mas lembre-se, esses talentos têm que estar ligados à videira, que é Cristo, para que Ele fortaleça, para que Ele frutifique e para que você sempre continue também crescendo em graça e sabedoria. Cada vez que fizermos dos nossos talentos ministérios, estaremos mais próximos de Jesus e, consequentemente, levaremos mais pessoas para Ele. Vale a pena servir. A seguir, campanha Quebrando o Silêncio em Pauta. Você vai ver a Festa da Boneca, que trouxe conscientização contra o abuso infantil de forma lúdica para crianças em Aracaju. E a advogada Damares Moura comenta leis que oferecem amparo para vítimas de abuso sexual infantil no Brasil. O Revista volta já. De volta e é hora de saber os detalhes do Fé em Ação de amanhã. Você vai ver como uma empreendedora, sua equipe e seus clientes usam a matéria-prima de trabalho e a força da solidariedade para levar autoestima e carinho através de roupas. A Bárbara tem mais informações para a gente. Olá, Bárbara, boa noite. Olá, boa noite. Como vocês estão aí no estúdio? Vocês já sabem que nesse sábado tem Fé em Ação e eu quero apresentar para vocês a Karina. Ela é empresária adventista do ramo da moda e que tem uma empresa que oferece roupas personalizadas. Mas ela não para por aí. Ela mobiliza clientes e colaboradores para arrecadar roupas, calçados e agasalhos e os envia para pessoas carentes. Em São Paulo e também, olha só até onde chegou essa boa ação, no Rio Grande do Sul. Sérgio Azevedo conversa com Karina sobre como essa iniciativa começou e também o retorno alcançado. E aí foi quando a gente teve a ideia de lançar a campanha, que é Esvazie os cabides e abra o coração, né? Foi essa campanha que a gente criou. E incentivando nossos assinantes a doarem essas peças durante um período. Nossa primeira doação foi na pandemia, inclusive. André traz notícias sobre os incentivos e apoios que os empreendedores adventistas dão por onde passam. O Fé é sempre ao sábado, às 9h30 da noite, e eu vejo vocês lá. As ações do projeto Quebrando o Silêncio estão acontecendo durante todo o mês de agosto. E a Igreja Central de Aracaju conscientizou crianças da comunidade contra o abuso infantil de um jeito bem lúdico. A Festa das Bonecas contou com mais de 100 meninas e, claro, cada uma com a sua boneca favorita. A programação começou assim, com um lindo desfile e o fofurômetro foi a 1000. E claro, as pequenas convidadas de honra levaram suas amigas inseparáveis. Sarinha, conta pra gente como é que é o nome da sua boneca. Esmeralda. Certo. E por que você escolheu trazer a Esmeralda hoje? Porque ela era uma das minhas bonecas favoritas. E é uma das maiores também. E é a que mais tem roupa. Estela. E por que você escolheu trazer a Estela hoje aqui? Porque a minha boneca é nova. Hoje a boneca é trazendo a relação da menina com o seu primeiro brinquedo. Então, a boneca para a menina é um brinquedo em que ela vai se relacionar, ela vai se identificar e faz referência à figura humana. Então, uma boneca é extremamente importante para a gente trazer esse conceito e elas conseguirem contextualizar o conteúdo com esse objeto. A Festa das Bonecas contou com a presença das meninas da Igreja Central de Aracaju e as crianças da comunidade. O objetivo do programa foi abordar de forma lúdica a prevenção contra o abuso infantil. Para prevenir as meninas, principalmente as meninas, sobre o abuso e violência.
E aí é um projeto mesmo, com toda uma dinâmica, todo um programa para conscientizar e de alguma forma ajudar as meninas a se protegerem de abusadores. É um assunto tão assim significativo e às vezes tão pesado, né? Que a gente traz uma forma lúdica, interessante. A Sara chegou cedo com a sua mãe antes da programação começar e ela aprendeu muito com as dinâmicas e o bate-papo sobre o tema. Que não pode deixar nenhum estranho conversar ou fazer alguma coisa de mal com você, porque abuso sexual é muito errado. É de extrema importância, né, o assunto, porque às vezes é um tabu até dentro de casa, é complicado para a gente lidar com esse assunto e eles abordaram de forma muito lúdica, de forma muito leve, né? E vai facilitar até para que a gente chegue em casa e converse, trate mais sobre esse assunto, porque a gente está vivendo em tempos muito difíceis, né? Então, se em todos os campos nos ajuda, se na escola trata, se na igreja trata, em casa a gente trata também, a gente consegue criar uma barreira, né, maior para proteger as nossas crianças. Lembrando que a educação sexual é um ato de prevenção e deve ser abordada desde cedo. A gente tem que trabalhar já no conceito de sexualidade. Então, o que é ser menina, o seu corpo, como se portar, como se sentar, que partes do seu corpo, nomear o nome certo dessas partes, não colocar apelido em partes íntimas. Então, a gente precisa educar de forma correta e manter um diálogo, uma comunicação afetiva. No Brasil, as pesquisas mostram que 87,7% das vítimas são meninas e 68,6% dos abusos acontecem no ambiente familiar. O crescimento das estatísticas do abuso infantil vem despertando cada vez mais as autoridades e a Igreja Adventista em Sergipe a tratarem sobre a temática de forma preventiva. Ações para prevenir, proteger e identificar possíveis abusos. Ações como palestras nas escolas e creches para os professores e alunos, palestras para os pais em escolas de pais, palestras nas igrejas, visitas a órgãos públicos, passeatas, entrevistas nas rádios, e o nosso maior objetivo é que de fato o silêncio seja quebrado. Como está em Provérbios 31, verso 8, seja a voz dos que não podem se defender e defendam os desamparados. É acolher as vítimas e suas famílias e denunciar qualquer tipo de abuso. Essa ação que a gente acompanhou na reportagem é uma das formas de prevenção à situação de abuso infantil. É muito importante ter essa educação sexual, como a gente tem falado aqui, na linguagem adequada para cada faixa etária. Mas é importante que nós, adultos, também estejamos informados, munidos de informação para prevenir e combater qualquer tipo de violência doméstica. E eu converso agora com a advogada e professora doutora Damares Moura, que também já foi deputada estadual em São Paulo. Damares, muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, Darcy. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema desafiador, mas ao mesmo tempo solene e demanda de todos nós que aprendamos, que nos comprometamos e que salvemos juntos a infância e a adolescência nesse país. É verdade, a informação, eu digo sempre, é libertadora. Damares, você é autora de uma lei que aborda o combate ao abuso e à violência dentro do âmbito escolar. Explica para a gente o objetivo dessa lei estadual e que tipos de resultados ela já tem dado. Sim, trata-se da Lei 17.337 do ano de 2021. Não é? Esta lei cria o primeiro programa escolar para o combate ao abuso sexual e violência doméstica contra crianças e adolescentes. Portanto, é um programa, Darcy, a ser aplicado pelos professores em sala de aula e, naturalmente, para que eles apliquem esta lei, criou um curso de formação destes professores, porque eles só serão capazes, não é, de fazer a abordagem adequada para cada faixa etária a partir da sua própria capacitação. Não é? Portanto, a lei prevê o programa que inclui um curso de formação com diplomação deste professor, não é, para que ele aplique em sala de aula e
o que diz este curso? Né? Ele promove uma consciência em cada indivíduo em formação, crianças e adolescentes, para que cuidem do seu próprio corpo, mas principalmente para que identifiquem que aquela prática que está sendo promovida contra ele, ela é abusiva. Não é? Então, é um curso que trabalha as duas dimensões desta relação. O professor preparado e uma criança e adolescente conscientes, não é? Para identificar e para o autocuidado. E, além disso, o professor estará apto a entender os sinais que a criança e adolescente emitem em sala de aula. Os indivíduos que sofrem abuso e violência, eles vão, com certeza absoluta, emitir qualquer espécie de sinal, e o professor preparado, ele vai identificar. Ao identificar, o curso prevê qual o encaminhamento que ele vai dar a esta criança, desde o encaminhamento no âmbito escolar, até mesmo a final denúncia à autoridade policial, que naturalmente vai cuidar deste assunto como crime, um grave crime contra esses indivíduos. Já formaram neste curso 20 mil professores, Darcy, no estado de São Paulo, já fizeram o curso, já foram diplomados e já estão aptos a aplicar o programa em sala de aula, porque a escola pode ser o único ambiente em que essa criança e adolescente encontrará a ajuda que ela necessita, porque você já trouxe os dados aí da Fundação Abrinq, 87% desta violência ocorre no ambiente doméstico e intrafamiliar. Agora, Damares, que outros tipos de amparos legais existem para prevenir e também para punir esse tipo de violência? Olha, nós temos a previsão dos crimes sexuais no Código Penal brasileiro. Estes crimes, eles têm penas agravadas a partir da consequência que geram, não é? Desde as lesões leves até mesmo a morte da vítima, não é? Então, há penas graduadas a partir do resultado destes crimes. Mas temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Que prevê pena para os crimes de natureza sexual. Então, o ordenamento jurídico brasileiro sobre este tema se concentra no nosso Código Penal brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um ordenamento jurídico que garante e que protege a infância e a adolescência nesse país. Qual a importância do Quebrando o Silêncio para a sociedade? Que tipo de visibilidade essa campanha vem alcançando? Essa campanha, eu a chamo de campanha sagrada, né? Já completou 20 anos e ela faz um trabalho de conscientização. Para alguns, a conscientização pode parecer algo de menor importância, mas a conscientização, ela é determinante. Ela é determinante no processo de combate ao abuso e violência, porque a conscientização leva todas as vítimas à compreensão do que é o abuso e a violência, mas principalmente a campanha Quebrando o Silêncio enfrenta o maior desafio no combate a esta violência, que é o silêncio, Darcy. Nada dificulta mais a prevenção e o combate do abuso e violência do que o silêncio das vítimas. Então, a campanha Quebrando o Silêncio vem para encorajar. A denúncia salva pessoas, salva vidas humanas. Então, eu considero de uma importância tão extraordinária, não é? Que tive também a oportunidade de, no ano de 2019, propor a Lei 17.186, que está em vigor e que inclui a campanha Quebrando o Silêncio no calendário oficial do Estado de São Paulo. Não é? Exemplo que pode ser seguido por todas as unidades da nossa federação, porque ao incluir esta campanha num calendário oficial, não é? Ela tem facilidades para promover as suas ações, sejam públicas ou seja ações em espaços privados. Então, a campanha Quebrando o Silêncio, ela
ela é inspirada por Deus. E eu tenho absoluta certeza que um dia, lá no céu, haveremos de saber os resultados que foram produzidos nas vidas de pessoas que foram alcançadas pela campanha Quebrando o Silêncio. Damares, a descredibilização da vítima também é um fator agravante. Você concorda? Eu concordo. Esse é outro desafio, embora, Darcy, no ano de 2021 tenhamos tido uma alteração no Código Penal brasileiro no que diz respeito às formas de violência, porque talvez aquela que deixa marcas no corpo, que é a violência física, que ofende a integridade física, esta pode ser facilmente identificada. Mas há outras formas de violência, não é, que são desacreditadas. A violência psicológica, por exemplo, que deixam resultados de difícil reparação, não é? Ela é desacreditada. Então, se o indivíduo vai fazer um boletim de ocorrência e ele relata ter sofrido violência psicológica, que é de natureza subjetiva, como é que você quantifica? Não é? Existem autoridades policiais que não lavram o boletim de ocorrência porque entendem que não há prova. Cadê a prova da violência psicológica? Graças a Deus, em 2021, houve uma alteração do Código Penal brasileiro para que a violência psicológica seja crime e que não careça de comprovação. Que a alegação da vítima de que sofre violência psicológica, por exemplo, que é altamente descredibilizada, seja objeto de apuração, seja objeto de um laudo pericial psicológico, não é? Para que essa violência, quem a pratica responda proporcionalmente ao mal que causa, porque a gente sabe que o adoecimento emocional de vítimas de violência psicológica é real. É verdade, é real e adoece toda uma sociedade. Queria te agradecer muitíssimo pela tua participação aqui. Um abraço grande para você e parabéns pela relevância do teu trabalho nessa luta. Eu que agradeço, Darcy, e eu conclamo todos, essa luta é de todos nós. Pais, professores, educadores, cuidadores de crianças e adolescentes, líderes religiosos, nós somos responsáveis por esta luta. Que Deus abençoe a todos nós e a campanha Quebrando o Silêncio. Amém. Obrigada. Gente, sexta que vem nós vamos mostrar aqui no Revista várias ações da campanha Quebrando o Silêncio, tá bom? Por todo o Brasil, inclusive. Bom, e agora eu quero falar com você uma outra notícia. No último fim de semana, a Novo Tempo celebrou um momento especial no extremo sul da Bahia. Apresentadores e administradores da nossa instituição estiveram na região proporcionando abraços calorosos, louvor a Deus e momentos inesquecíveis para todos que participaram. Vamos conferir como foi essa caravana Novo Tempo. O extremo sul da Bahia é amplamente reconhecido por suas praias deslumbrantes com águas cristalinas e areias douradas, rodeadas por paisagens naturais de tirar o fôlego. Além da beleza litorânea, a região é abençoada com uma exuberante vegetação de Mata Atlântica, criando um ambiente tropical único. Turistas do Brasil e de todo o mundo viajam longas distâncias para visitar esta região. Porém, no último final de semana, o que marcou o extremo sul da Bahia não foi apenas o nosso turismo, mas sim a calorosa recepção da população das cidades de Eunápolis, Porto Seguro e toda a região, que acolheram com entusiasmo a caravana Novo Tempo. A primeira parada aconteceu em Eunápolis, na noite da última sexta-feira, dia 16 de agosto. O encontro ocorreu no ginásio de esportes da cidade, o que permitiu aos organizadores receber milhares de pessoas. Para muitos dos convidados, encontrar-se com a equipe da Novo Tempo foi um momento único, regado a muita emoção, já que vários deles conheceram a mensagem da esperança da volta de Jesus por meio da TV Novo Tempo. Eu tô aqui com o Daniel e ele vai contar pra gente como ele conheceu a mensagem da esperança. Eu conheci a mensagem de esperança através da TV Novo Tempo. Então eu conheci o programa Origens, o programa Voz da Profecia, o programa Arena do Futuro, Bíblia Fácil. E esses programas trouxeram uma ênfase na vinda de Jesus, principalmente o programa A Voz da Profecia. E uma frase que marcou bastante, foi que o pastor Gilson Brito disse assim: porque aquele que vem virá e não tardará. Você falou pra gente que uma frase que o pastor Gilson Brito falou te marcou muito, e a gente trouxe ele aqui pra você conhecê-lo. Olha aí. Dá um abraço aqui, amigo.
Que bom, fico feliz de saber que a gente, na Novo Tempo, Deus tem nos usado para alcançar você. Fico muito feliz por isso, viu? E que essa sementinha que o Senhor está colocando no seu coração através da Novo Tempo, que ela cresça e contribua para a sua salvação eterna em Cristo. Amém. De Eunápolis, a caravana Novo Tempo seguiu para a cidade litorânea de Porto Seguro. Aqui, o encontro entre o público e os apresentadores aconteceu no sábado, dia 17 de agosto. Assim como na última cidade visitada, aqui em Porto Seguro, a caravana Novo Tempo reuniu um grande grupo de pessoas para a honra e glória de Deus. A Novo Tempo é muito importante aqui em nossa região, porque ela se tornou um elo de ligação entre aqueles que assistem à TV e a igreja. Frequentemente, este campo, a nossa região, tem preparado pessoas para contactar os amigos do Novo Tempo. São mais de 4.800 aqui, solicitando estudos bíblicos, solicitando uma visita. E nossa equipe tem feito esse elo de ligação, fortalecido a importância do Novo Tempo. O canal da Esperança, aqui no extremo sul da Bahia, leva a salvação também. Em Porto Seguro, a Novo Tempo é transmitida em canal aberto pelo sinal 31. Mas para assistir ao canal da Esperança gratuitamente, você também pode acessar ao nosso canal do YouTube, onde transmitimos 24 horas toda a nossa programação. Essa programação que só existe porque os nossos queridos doadores, os Anjos da Esperança, enviam recursos financeiros todos os meses para Novo Tempo. Daqui do sul da Bahia, a equipe formada por apresentadores, cantores e administradores da Novo Tempo volta para São Paulo com o coração aquecido, por saber que mais uma caravana foi realizada com sucesso, como destaca o pastor Antônio Tostes, diretor-geral da Novo Tempo. Foi muito bom para a gente da Novo Tempo receber o convite da liderança da organização adventista aqui no extremo sul da Bahia para vir aqui com a caravana Novo Tempo. Sabemos que essa nova administração iniciou uma atividade aqui o ano passado e ficamos felizes por saber que o primeiro grande encontro aqui no extremo sul da Bahia, com essa nova organização da igreja, tem a presença da caravana Novo Tempo. Temos uma audiência muito grande aqui, temos muitos alunos da escola bíblica, estar presente com esse povo querido, receber um abraço, expressar o nosso carinho, é uma grande bênção para a gente. E o Revista de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Eu te encontro novamente na segunda-feira, às 7 da noite. Até lá, fica com Deus. Tchau, tchau.